Olá pessoal, a nossa videoaula de hoje vamos estudar o assunto de progressão aritmética, que está dentro do nosso módulo 2 de estudo, já que no módulo 1 vimos a parte de sucessão e no módulo 3 vamos ver mais adiante a parte de progressão geométrica. Hoje vamos estudar progressão aritmética. Partimos então para a definição de progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Progressão aritmética é toda sequência de números na qual a diferença entre cada termo a partir do segundo e o termo anterior é constante. A essa diferença constante é o que chamamos de razão da progressão. Tomemos como exemplo a seguinte sequência: 2, 6, 10, 14, 18, 22 e uma sequência aí infinita por nos dar aqui a informação de uma reticência. Então, quem será o segundo termo? Observe que o segundo termo, 6, equivale à soma do termo anterior, 2, mais um valor constante. Que é este valor? 4. Então, 6 igual a 2 mais 4. O terceiro termo, 10, é o quê? É a soma do termo anterior, 6, mais o valor constante, que é 4. 6 mais 4 nos dá 10, que é o terceiro termo. O quarto termo, 14, é exatamente a soma do termo anterior, 10, mais 4, que nos dá 14. E assim sucessivamente. Então você observa que sempre está se somando uma constante. E neste exemplo, essa constante é 4. Essa constante é o que chamamos de razão da progressão. Então, notamos nessa sequência que o termo posterior é igual ao termo anterior somado a um número fixo. Toda sequência que tiver esta lei de formação, cujo termo seguinte é sempre somado a uma constante, chamamos de progressão aritmética PA. E a esse número fixo damos o nome de razão R. Aqui está. E a representação matemática de uma progressão aritmética? Tomamos o mesmo exemplo de uma sucessão. Aqui está o A1, primeiro termo, A2, segundo termo, A3, A4, A5, até o termo AN-1, mas continuou a sequência por ser uma sequência infinita. Então, se você observar, pela definição, temos que este valor constante R vai ser igual à diferença do segundo termo menos o primeiro. Então, R é igual a A2 menos A1. R também será igual a A3 menos A2. Por sua vez, R será igual a AN menos AN menos 1, ou seja, o último termo menos o penúltimo. E assim nós vamos percebendo o que é uma progressão aritmética. Classificação das progressões aritméticas. Uma PA pode ser crescente quando a razão é maior do que zero. Exemplo: 2, 4, 6, 8, 10. A razão aqui são 2. Vejamos. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. Então você observa que esta constante 2 estará sempre presente na soma de cada termo subsequente. Ou seja, por ser R, que é a razão 2, maior do que zero, é o que chamamos de progressão aritmética crescente. E a progressão aritmética decrescente? É muito fácil. Seria com R, a razão menor do que zero. Tomemos como exemplo esta sequência: 7, 5, 3, 1, menos 1, menos 3, e assim sucessivamente. Se você pegar o termo seguinte, o segundo termo, menos o primeiro, você terá 5 menos 7 dá quanto? Menos 2. A razão menos 2. Se você pegar 3 menos 5, dá menos 2. A razão menos 2. E você observa que está sempre decrescendo. Por este motivo é que chamamos de progressão aritmética decrescente, observando sempre que a razão é menor do que zero. E quando a PA é constante? Quando a razão é igual a zero. Exemplo: sendo a razão igual a zero, teremos aqui o primeiro termo 9, o segundo 9, o terceiro 9, e assim
uma sequência finita, infinita, melhor dizendo, de onde todos os termos são iguais. Por que são iguais? Porque a razão é zero, é nula e não altera o valor. 9 mais 0 dá 9, mais 0 dá 9, mais 0 dá 9, e aí temos uma PA constante. É interessante observar estas definições porque podemos encarar matemática também cai teoria. E ele citar numa questão de concurso que quais das sequências abaixo representam progressões aritméticas. E você poderia deparar com a situação dessa, uma progressão aritmética constante de razão zero, e no seu entendimento você achar que não seria uma PA, mas na realidade é uma progressão aritmética constante, ou seja, de razão zero. Qual a fórmula geral do termo de uma PA? Vamos ver. Aqui dada a PA em sentido genérico. Primeiro termo A1, segundo termo A2, A3, até o termo AN. Observe que, vimos anteriormente que o segundo termo é sempre o primeiro igual ao primeiro somado da razão R, de uma constante. Então, A2 é igual a 1 mais R. E quem é A3? Mesmo raciocínio. A3 é A2 mais R. Mas quem é A2? A2 está aqui, é A1 mais R. Então, se você substitui no lugar de A2 este valor aqui, você terá que A3 é igual a 1 mais 2R. E, à medida que formos fazendo essa substituição, vamos observar que A2 é A1 mais R, A3 seria A1 mais 2R, A4 seria A1 mais 3R, e assim sucessivamente. Então, generalizando, nós temos que o termo geral será A1 mais N menos 1, que é o número de termos da sequência, multiplicado pela razão que é R, onde a N é o termo geral e N é o enésimo termo, sendo A1 o primeiro termo e R a razão. Vamos ver aqui as expressões gerais das progressões aritméticas. Por exemplo, o enésimo número par positivo. Se você quiser achar um determinado número par positivo, qual seria a fórmula? Então vamos supor que você queira achar o oitavo número par positivo. Ora, o oitavo número par, isto nos diz que a sequência tem 8 números. Então, o oitavo número par positivo seria 2 vezes 8, que nos dá 16. Então, a condição para que isso exista é que n sempre seja igual ou maior do que 1. E o enésimo número ímpar positivo? Um raciocínio semelhante seria o quê? A n igual a 2n menos 1, também nesta condição em que n tem que ser maior ou igual a 1. Digamos, se eu perguntasse qual o número ímpar positivo, o oitavo número ímpar positivo, então seria A8 igual 2 vezes 8, 16, menos 1, 17. Pode verificar, fazer a sequência dos números ímpares positivos e você verá que o oitavo número ímpar positivo seria o 17. E a soma dos n primeiros números pares positivos? Temos aqui a PA 2, 4, 6 até 2n. A soma dos primeiros números pares positivos seria dada pela fórmula Sn é igual a n que multiplica n mais 1. E isto é verdade, procede. Digamos, vamos tomar como exemplo apenas esses 3 primeiros termos. Somando aqui, 2 mais 4, 6, mais 6, 12. Então daria 12. São 3 termos, vamos ver. N é 3, 3 que multiplica 3 mais 1. 3 mais 1 dá 4, vezes 3, 12. O que bate aqui com essa questão. Então, n números pares, n números positivos. A soma desses números seria dada pela fórmula n que multiplica n mais 1. E a soma dos n primeiros números ímpares positivos. 1, 3, 5 até 2n menos 1. Muito simples. Seria dado pela fórmula Sn igual a n ao quadrado. Verdade. Vamos também tomar como exemplo esses 3 primeiros termos. 1, 3 e 5. 1 mais 3, 4. E 5, 9. Então, são os 3 primeiros termos. N é igual a 3. Então, 3 ao quadrado, 9. O que bate aqui com esta questão. E os 3 números em PA? Para formarmos 3 números em PA, muito simples. Basta pegarmos a razão. O primeiro termo, x menos r.
o segundo, x, o terceiro, x mais r. E 5 números no APA, mesmo raciocínio, x menos 2r, x menos r, você vê que vai diminuindo aqui o valor de r, 2r, r, aqui não tem nenhum r, x mais r, x mais 2r. E 4 números em PA, então vamos formar um APA com 4 números. Tomamos esta sequência, x menos 3r, x menos r, x mais r e x mais 3r. São 4 números, 1, 2, 3 e 4. Vamos ver interpolação aritmética. O que é interpolação aritmética? Interpolar significa inserir, intercalar meios aritméticos entre dois números formando assim uma progressão aritmética. Vejamos, aqui você tem dois números, dois extremos, x e y. Vamos fazer uma interpolação de termos dentro desta sequência. Como faríamos? Se interpolarmos n meios termos entre dois números, iremos obter um APA de n mais 2 termos. Vamos adiante. Propriedades da progressão aritmética. No APA, ao considerarmos 3 termos consecutivos, a n menos 1, a n e a n mais 1, o termo médio é a média aritmética dos outros dois. Então, muito simples, a n é igual a n menos 1 somado com a n mais 1 sobre 2. Veja o exemplo. Dada a PA de 5 termos. 1, 4, 7, 10 e 13. Então, o que é o termo central? 7. Se nós pegarmos 1 mais 13, vai nos dar 14. Dividido por 2, por ser a média aritmética, nos dá 7, que é o termo central. Então, o termo médio é sempre a média aritmética dos seus dois extremos. Veja aqui o 4. 4 é o que? É o mesmo que 1 mais 7 dividido por 2, 4. Então, isso é uma propriedade muito importante da progressão aritmética. Numa PA finita, a soma dos extremos, A1, A2, A3, é igual à soma dos termos aqui distante dos extremos. É aquilo que eu falei anteriormente. O termo central, que fica aqui distante dos extremos. Sobretudo, se a PA for de número ímpares de termos. Então, o termo central é a média aritmética dos extremos. Exemplo, dada a PA finita com 6 termos. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Isso aqui é uma progressão aritmética. Então, 3 mais 13 é igual a 5 mais 11, que por sua vez é igual a 7 mais 9. Observe, 3 mais 13 é igual a 5 mais 11, que é igual a 7 mais 9. Isto também é uma propriedade muito importante da PA. Soma dos termos de uma PA finita. A soma dos termos é dada pela seguinte fórmula. Sn é igual a 1 mais an multiplicado por n sobre 2, onde A1 é o primeiro termo, an o último termo e n o número de termos e Sn é a soma dos n termos. Exemplo, achar o número de múltiplos de 5 compreendidos entre 21 e 623. Resolução. Observamos que o primeiro termo da PA é 25. Ora, por que não é 21? Porque aqui está, achar o número múltiplos de 5. Então, o primeiro múltiplo de 5 é compreendido entre 21 e 623 é o 25, pois 21 não é múltiplo de 5. 22 muito menos, 23 também e 24 não, mas 25 é o primeiro múltiplo de 5. Então, já temos A1 que é 25. Pois 25 é o primeiro múltiplo de 5 depois de 21. Aqui está a justificativa. E o último termo é 620. Como você sabe que é 620? Voltando àquela velha regra de divisibilidade, como 620 termina em 0, todo número terminado em 5 ou em 0, ele é divisível por 5. E o que é o múltiplo de um número? É aquele número que é divisível por ele. 623 não é múltiplo de 5, por não terminar nem em 0 nem em 5. Então, o último termo desta sequência, que é múltiplo de 5, é o 620. Daí temos an igual a A1 mais n menos 1 multiplicado por r. Mas quem é a n? Achamos aqui é o 620. Então, 620 igual a
A1, quem é A1? 25, que já foi calculado, mais n menos 1 vezes 5. Aqui vamos tirar o valor de n, que é o número de termos, pois é a questão do problema, onde ele pede o número de termos, achar o número de múltiplos, o número de termos da sequência entre 21 e 623. Resolvendo esta equaçãozinha aqui, teremos n igual a 120. Outro exemplo. 3 números estão em progressão aritmética, de forma que a soma entre eles é 18 e o produto é 66, melhor dizendo. Calcular os 3 números. Indiquemos por A1, A2 e A3. Os 3 números da PA seria x menos r, x e x mais r. O primeiro número, x menos r. O segundo número, x. O terceiro número, x mais r. Então, o que diz o problema? Ele pede para 3 números estão em PA, de tal forma que a soma entre eles é 18 e o produto 66. Ele pede para achar esses 3 números. Então, façamos o sistema com 2 variáveis, x e r. Então, aqui temos x menos r mais x mais r mais x mais r. Nos dá 18, que é dado no problema. A soma entre eles é 18. Está aqui. X menos r, o primeiro termo, mais x, o segundo, mais x mais r, o terceiro, que nos dá 18. E o outro, ele diz que o produto é 66. Então, o produto desses 3 termos, teremos x menos r multiplicado por x, que multiplica por x mais r. Isso nos dá 66, que é dado aqui no problema. Então, daí x igual a 6 e r mais ou menos 5, quando nós resolvermos esse sistema de equação com 2 incógnitas. Vejamos, fazendo r igual a 5 teríamos. Por que vamos substituir 5 e menos 5? Para ver se atende à exigência do problema. Aqui r deu mais ou menos 5, porque gerou uma equação do segundo grau e temos a raiz de 25. R seria igual a raiz de 25, que nos daria r igual a mais ou menos 5. Então, fazendo r igual a 5, teríamos 1, 6 e 11. Não é? Pois, seria o quê? Se r é 5, então seria 5, 1, 6 e 11. E r igual a menos 5, teríamos 11, 6 e 1. Os números pedidos seriam 1, 6 e 11, pois esta soma entre eles nos dá 18. Quantos meios aritméticos devemos interpolar entre 100 e 124 para que a razão seja 4? É um problema semelhante. Começamos com o valor de AN, o termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 multiplicado por R. Então, AN 124, que é dado aqui entre 100 e 124. 124 seria o primeiro termo. 124 seria o último termo, AN. E 100, o primeiro termo. 100 mais N menos 1 vezes R. A razão é 4. Então seria 4N menos 4. Então aqui está 124 igual a 100 mais 4N menos 4. Tirando o valor de N nesta equação, temos N igual a 7. Como 7 é o número total de termos, pois isto vai nos dar o número de termos desta sequência. Mas já temos 2, o 100 e o 124. Então resta 5 termos. Então vamos interpolar 5 meios. Resposta: 5 meios. É o que ele pergunta. Quantos meios aritméticos? Ele não pergunta quais são os meios aritméticos, quais são os termos. Apenas pergunta quantos. Como pergunta quantos, vamos interpolar apenas 5. Se perguntasse quais seria, teríamos a razão, teríamos o primeiro termo, o segundo e o terceiro, seria muito fácil achar. O quarto exemplo. Resolver a equação 1 mais 7 mais x igual a 280, sabendo que os do primeiro ao último termo temos uma PA. Então, de 1 até o termo x é uma PA. Ora, se é uma PA, podemos admitir que A1 igual a 1, aqui está, e AN igual a x, que é o último termo. SN 280, por ser uma progressão aritmétrica, a soma dos termos 280. E a razão? Se isso aqui é uma progressão aritmética,
Então podemos fazer 7 menos 1, 6. Está aqui R igual a 6. Então vamos calcular N usando a forma geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Então temos x igual, que é o último termo aqui, x, o último termo da progressão aritmética, teremos x igual a 1, que é o primeiro termo, mais N menos 1 vezes 6, que é a razão. Temos aqui uma equação com duas incógnitas, que é N e x. Mas vamos mais adiante. Logo, N seria o quê? Tirando o valor de N aqui nesta equação, teríamos N igual a x mais 5 sobre 6. Substituindo na fórmula da soma, onde diz que Sn é igual a 1 mais AN multiplicado por N sobre 2, esta é a fórmula da soma, nós teremos o seguinte: 280, que é dado no problema aqui, como vimos anteriormente, 280, Sn igual a 280, então 280 é igual a 1 mais a n. Quem é a 1? 1. Quem é a n? X, que multiplica n sobre 2. Mas quem é n? N, nós calculamos aqui, que seria x mais 5 sobre 6. Como é sobre 2, seria n sobre 2, aqui está, vezes o meio, né? 1/6, que daria 12, aqui, vezes o meio dividindo. Então, toda esta equação, tirando o valor de x, teremos a seguinte equação de segundo grau: x2 mais 6x menos 3.355 igual a 0. Resolvendo essa equação, teremos x' igual a 55 ou x, duas linhas, igual a menos 61. Observe, como a progressão aritmética é crescente, então o x é 55. Logo, a resposta, x55. Por que não x61? Porque a PA ela é crescente. Vamos voltar até ela e veja, 1 mais 7, e aqui ela está crescendo. Então, a razão, o valor que tivemos que considerar, a razão positiva, conforme vimos anteriormente, que a razão positiva nos dá uma progressão aritmética crescente. Então, pessoal, aqui termina a nossa videoaula de matemática, abordando o módulo 2, que foi progressão aritmética. Até o módulo 3, que iremos